Gravo este vídeo um tanto consternado pelo desaparecimento súbito do meu amigo Ismael Mateus. Ocorreu ontem, eu estou a gravar um dia depois de tal ter acontecido. Eu não posso deixar de o evocar aqui. O Ismael Mateus era um brilhante jornalista angolano e também escritor. Eu acompanhei com pormenor a feitura do romance dele, Tempos do Yacalaiá, a ascensão e queda de Bartolas Matias. Penso que é um romance importante que vai ficar para caracterizar a Angola do século XX, do pós-independência e ainda mesmo do início do século XXI, portanto ainda antes do processo de paz. O Ismael foi meu amigo, quer em Lisboa, quer em Luanda, percorremos Angola, e quando ele esteve aqui em Lisboa, várias vezes estivemos juntos, como digo, ele apresentou em 2001 o meu romance Travessa do Rosário e pouco depois disso ele elaborou este livro que aqui está e que me deixou uma dedicatória. Também me recordo enquanto ele viveu em Lisboa e trabalhou na RTP África e noutros órgãos de informação, ele também colaborou numa revista que era a revista Angolê. Infelizmente, eu tinha comigo alguns exemplares dessa revista, onde eu também colaborei, mas agora neste momento não tenho nenhuma ao meu alcance. Mas eu recordo-me, além de uma entrevista que ele me fez, também me recordo um artigo, das crónicas que ele escrevia na Angolê, e numa delas, estávamos no fim do século, estávamos nos anos 1999-2000, recordo uma crónica onde ele falou muito em concreto da questão da lusofonia. Ele deu uma ênfase muito grande ao facto da lusofonia ser importante, mas na lusofonia interessava muito mais as diferenças entre os lusófonos, entre os povos lusófonos, os povos falantes de língua portuguesa, do que as semelhanças. E penso que isso foi uma máxima que eu vim a seguir durante todo o meu percurso académico, que aconteceu sobretudo depois disso, não é? Sobretudo neste século, nestes quase 25 anos. Não? Mas eu tenho compromisso aqui com os meus amigos, subscritores e membros deste canal, já vários, de tratarmos hoje da criolidade ou dos crioulos. Enfim, puseram já essa questão várias vezes. Se houve ou há crioulos em Angola, se eles eram deste ou daquele partido político, se eles eram do MPLA ou de outros. Isso há muito a dizer. Eu julgo que o Ismael, onde quer que tu estejas, espero que gostes disto que eu vou falar. Porque, basicamente, temos que ver em primeiro lugar o que é que significa crioulo. O que é que significa a palavra crioulo. Ora, a palavra crioulo não é uma palavra da lusofonia, eu diria que é uma palavra da latinofonia, porque crioulo vem do castelhano, do espanhol, criollo, e é o particípio passado do verbo criar, não em português, mas em castelhano. Criollo é o criado. O particípio passado em português é criado. Ora, os espanhóis, nos séculos XVI e XVII, começaram a chamar criolhos, ou criados, pessoas que eram criadas no sentido de criadas desde crianças, começaram a chamar crioulos aos europeus, portanto, no caso, aos filhos de europeus, não eram aos europeus, aos filhos de europeus, no caso, aos filhos de espanhóis, nascidos no continente americano, nascidos do lado lá do Atlântico, na maioria deles nascidos nas Antilhas. Nós sabemos que as Antilhas são as ante-ilhas, portanto são as ilhas que antecedem o continente americano, onde os espanhóis, mas também os franceses, os portugueses e ingleses tiveram várias colónias. Ora então os espanhóis chamavam criollo, portanto aos filhos de espanhóis nascidos lá. Em português, repito, seria criado. Evidentemente que em pouco tempo a palavra também passou para a língua portuguesa, nomeadamente para possessões portuguesas próximas, nomeadamente para o Brasil, e aí adaptou-se ao português o termo espanhol, crioulo, em vez de dizer criado, mas também passou para as
para a língua francesa, para as colónias francesas, nomeadamente para a espanhola, que veio a ser adquirida pelos franceses, vai aparecer aqui a data, e que veio a ser o Haiti, não é? Hoje uma parte é o Haiti, outra parte é a República Dominicana, mas pronto, veio a ser colónia francesa. Então o termo, quer no Haiti, ou na Espanhola, é? Ou São Domingos, quer na Martinica, não é? Que já era ainda hoje, é domínio ultramarino francês, quer noutras ilhas, que os franceses também começaram a utilizar o termo créole para designar os europeus, no caso franceses, ou os filhos de europeus, no caso filhos franceses nascidos nessas ilhas. Portanto, é uma palavra, como eu disse há pouco, não será da lusofonia, mas será da latinofonia. Em inglês não há, embora tenha havido uma música do Elvis Presley, que era o King Creole, mas pronto, isso é muito mais tarde. É evidente que o termo não se aplica só aos filhos de europeus. Imediatamente nestas localidades, nestas ilhas, e também já no interior do continente americano, já no continente americano propriamente, os espanhóis, portugueses e franceses começam também a chamar crioulos aos filhos dos escravos. Permitam-me que eu agora ponha um bocado de parte desse eufemismo criado recentemente, do escravizado, dos escravos, os filhos dos africanos. Tendencialmente dividem entre os escravos Congo, ou seja, os escravos trazidos da África, embora nem todos viessem do Congo, mas chamam os escravos Congo, e os escravos crioulos, ou seja, os filhos desses escravos nascidos no continente americano. Portanto, aos escravos vindos da África, aos escravizados em África, não é? E vindos para o continente americano, e os escravos crioulos são aqueles que nascem e crescem no continente americano. Bem, isto também se vai aplicar na própria Europa, porque em Portugal nós vamos ver no século XVIII, há um documento, eu já vou lê-lo, eu conheço um documento, mas há vários, de anúncios de escravos desaparecidos em Lisboa, em que se diz um escravo crioulo. Onde está aqui neste livro está aqui um texto do Hebdomadário Lisbonense, número 15, de 11 de outubro de 1766, pleno século XVIII, no tempo de Marquês de Pombal. Procura-se, portanto, o Sr. António Álvares Cardoso, morador numa rua de São Vicente de Vora, em Lisboa. Ele procura uma preta da casa que saiu na manhã de 27 de setembro com os sinais seguintes: tem de idade 16 anos, é crioula, cá está, crioula no sentido de que ela é nascida em Portugal, ela não nasceu em África. Portanto, e depois logo a seguir é dito: tem olhos grandes, beiços grossos e é azevichada. Azevichada quer dizer que é retinta, que é negra retinta. Portanto, ser crioulo não tem nada a ver, nada a ver com mestiço. Ser crioulo significa ser filho de alguém que é de um continente, mas que nasce noutro. Esta é a base central do conceito de crioulo. Evidentemente que vai aparecer um conceito de crioulo também aplicado às línguas novas que aparecem. Eu não vou entrar nessa questão, eu deixo isso para os linguistas. Aparentemente, uma língua crioula pode ser efetivamente uma língua mista com vários elementos de línguas europeias e africanas. Será o caso, por exemplo, do chamado crioulo cabo-verdiano, que eu já nem chamo crioulo, já chamo o cabo-verdiano mesmo, não é? ou de São Tomé, ou da Guiné, ou outros, até no Haiti também existem, etc. Mas eu deixo essa questão para os linguistas, porque isso é muito discutível. Dizer que é uma mistura de línguas, todas as línguas são misturas, para isso todas as línguas seriam crioulas, não é? Todas. Também há quem diga que resultam de terem sido línguas francas, portanto, línguas convencionadas para serem faladas por pessoas de origens diferentes. E convencionou-se chamar crioulo isso. Talvez isso tenha até influenciado a ideia de que crioulo seria um termo associado à miscigenação. E já vimos que não é. Crioulo é a mesma coisa que criado em português, só que é em castelhano. Não? Bom, eu tenho ainda que mencionar hoje exemplos de crioulos. Não? No caso até são crioulos franceses, ou seja, crioulos filhos franceses. A mais conhecida é a Imperatriz Josefina, a esposa de Napoleão. Ela era uma crioula porque ela era uma filha de franceses, nascida na Martinica. Não? Mas houve um outro crioulo francês, também nascido na Martinica.
Médéric de Moreau-Samery. Quem foi este homem? Bem, este homem nasceu no século XVIII, aparecem aqui as datas de nascimento e de morte dele, também na Martinica, portanto era um crioulo, filho de franceses. Ele vai estar em França em 1789, quando da ocupação da Bastilha, é um dos revolucionários que deitam abaixo a Bastilha, e é também, logo nos anos subsequentes, um dos deputados na Assembleia Constituinte Francesa que se bate até ao fim para que a escravatura não seja abolida nas colónias francesas, por contraposição a outros, por exemplo, o abade Henri Grégoire, que eu vou citá-los aqui, sim, só para... Porquê? Porque Médéric de Moreau-Samery, além de ser um crioulo, além de ser um defensor da escravatura, ele teorizou, não quer em relação à Martinica, mas quer sobretudo em relação ao Haiti, ele teorizou cerca de 9 graus de mestiçagem. 9 graus de mestiçagem. Portanto, a colonização francesa hierarquizou a mestiçagem, o mesmo acontecendo com a portuguesa, o mesmo acontecendo com a espanhola, mas isso não aconteceu com a inglesa. Eu não estou a dizer que os ingleses fossem menos ou mais racistas, não tem nada a ver com racismo. Tem que ver com a concepção. Os ingleses convencionaram que era white ou no white ou colored people, não é? Que mais tarde, só no século XX, em meados, seria traduzido para a expressão portuguesa pessoas de cor. Embora o Moreau-Samery no século XVIII, no século XVIII, já usa o termo gens de couleur, relativamente a estas pessoas que ele vai hierarquizar em 9 categorias. Nós, isto é, na lusofonia, temos pelo menos 4, pelo menos aquelas teorizadas, teorizadas não, recolhidas bem mais tarde por autores como, por exemplo, Oscar Ribas. Temos o cabrito, não é? Que é o mestiço. Eu estou a falar nisto porque tive muitas mensagens de pessoas que assistiram ao meu episódio anterior sobre os pardos, não é? E que me vieram pessoas brasileiras, mas não só, também angolanas e outras, a dizerem, a falarem das várias hierarquizações que existem no Brasil, por exemplo, são muitas. No caso de Angola, nós conhecemos 3 estádios intermédios de mestiçagem, não é? É o cabrito, a mistura do mestiço com o branco, depois é o mulato propriamente dito, já vi, disse várias vezes, vem de mula, e há ainda o cafuso, que no Brasil, fiquei a saber outro dia, que também se chama a mistura de mestiço com índio, portanto, por contraposição ao mameluco, que seria a mistura de índio com branco. Ora, em Angola, vem, segundo Oscar Ribas, não é? Vem do verbo kufunzaka, não é? Que é um verbo quimbuno, é uma palavra quimbuno. Significa, kufunzaka significa perder a cor, descorar. Portanto, o cafu será o negro que está a descorar. Bom, eu estou a falar destes graus de hierarquização porque temos no século XVIII um crioulo francês, Moreau-Samery, que teoriza 9 graus de mestiçagem. Eu espero falar nelas, não vou mostrá-las aqui, elas são exaustivas e são em francês, mas eu espero falar nelas se vier a fazer um episódio, como já anunciei, mas não sei quando é que o vou fazer, é só ter quem esteja interessado em vê-lo. Eu queria fazer um episódio sobre a Revolução Haitiana, sobre o Bugo-Jargal, do Victor Hugo, como já falei aqui, e em que medida essa obra foi lida em Angola pelos nativistas do século XIX, que muitos autores contemporâneos chamam crioulos. Ora, no século XIX ninguém em Angola dizia a palavra crioulo. Dizia-se filhos do país, dizia-se angolenses. A palavra crioulo, relativamente a uma determinada burguesia angolana, usada por alguns historiadores, ela só vai aparecer depois de 1968. Depois de Mário António Fernandes de Oliveira publicar um livro chamado Luanda, Ilha Crioula. Mas, além de Médéric de Moreau-Samery, eu penso que é importante fazer aqui referência a um outro autor francês do século XVIII. Este não é um crioulo, este é um francês, nascido no norte da França, que é o abade Henri Grégoire. O abade Grégoire. Ele nunca esteve nem em África, nem na América do Sul, nem nas Antilhas, mas ele leu muito outros autores antes dele, nomeadamente o abade Labat, que eu tornarei a falar, porque também ainda não fiz, a não ser no fragmento de História de Angola, mas não aqui, um episódio sobre as representações da Rainha Ginga. O Labat teve
que foi o tradutor do Cavazzi, teve uma grande importância nisso. Mas Henri Grégoire também foi um revolucionário francês, também teve na Assembleia Constituinte, e ao contrário de Moreau-Samery, Grégoire defendia a abolição imediata. Era um defensor dos negros, era um negrófilo. Grégoire chega a escrever um livro que publica em 1808 chamado De la littérature des nègres, ou seja, sobre a literatura dos negros. Os negros escravizados, sobretudo das Antilhas e também do Brasil. Sem lá ter estado, mas tinha bastantes influências. O que ele se refere, o que ele quer dizer da literatura, está-se a referir sobretudo à literatura oral, à literatura transmitida pela transmissão oral desses escravos ou escravizados. Coisa curiosa, Grégoire, nesse livro, é o primeiro a criar um nome para o transmissor da tradição oral, para o falador, para o tradicionista, para aquilo que em quimbundo se diz o caboclo, para em Kikongo se diz um povi, não é? Ele vai criar-lhe um nome que vai ficar na teoria, que vai ficar sobretudo na teoria francesa. Como é que ele chama o bardo? No fundo, em português, diz um bardo, não é? Um indivíduo que transmite a tradição oral, através da música, através da canção, e tudo que seja bardos africanos, o Grégoire vai chamar griot, ou seja, vai pegar na palavra crioulo, né? Que queria dizer criado, não é verdade? E então ele vai transformá-la em griot. E ainda hoje, sobretudo na cultura francesa, quando se fala em bardos africanos, diz-se o griot. Isto é um neologismo. Isto é um neologismo que deriva do crioulo, do tal criado. Vários autores, alguns que eu até admiro bastante, eu destaco aqui dois. Eu destaco aqui a historiadora francesa Christine Messiaen e um dos seus discípulos, o meu grande amigo Jean-Michel Mabecotali. Eles várias vezes, quando se referem à burguesia angolana do século XIX e primeira metade do XX, eles dizem os crioulos de Angola. Isso não é verdade, só se começa a dizer crioulos depois de Mário António publicar esse livro em 1968. Mas isso não vamos ver hoje. Não perca no próximo episódio aquilo que vamos falar acerca de Luanda, Ilha Crioula, de Mário António Fernandes de Oliveira.